precisar, seu Laguna. Estamos aqui com o seu Marcelo Laguna, da Placar, Diário Popular, Terra, né? Também, né, cara? Lance, Terra, IG, tantos veículos. E que também passou pela Placar de 86 até 87, Isso. né? Laguna, fala um pouco como que você se envolveu com o jornalismo e como que você começou a trabalhar na Placar. Bom, o jornalismo já era um desejo meu desde adolescente. Eu já sabia que eu queria fazer jornalismo e por eu ser leitor da Placar, de colecionar mesmo, lá comprar toda semana, cortar os escudinhos para fazer o time do botão e tal, eu fui me interessando, até pelos textos, os textos eram muito bons na época. E aí eu falei, puxa, quero fazer isso. Quero ser jornalista esportivo, né? Bom, entrei na faculdade e tal, aí todo mundo direciona para alguma área, né? Eu já tinha certeza... O senhor fez onde? Desculpa. Casper Libero. O senhor fez na Casper? Fiz na Casper. Tá. Todo mundo direcionava para alguma área, e eu já sabia que eu queria esporte. No último ano, eles abriram uma inscrição para um curso Abril. Era a terceira turma. Era bem recente, terceira turma do curso Abril. E eu me inscrevi, a gente tinha que fazer uma prova e tal. E foram 10 vagas. Eu estava entre os 10, então fui aprovado para fazer esse curso. É lógico, a gente não tinha ideia se a gente ficaria lá. E a princípio seria um curso para mostrar a empresa, tal, entender como é que é o universo das revistas, né? Mas eu tive uma vez que teve uma palestra do Carlos Maranhão, que ele era o diretor de redação da Placar, e eu fui conversar com ele, falei de quanto eu era fã da Placar e tal. Bom, a gente fez algum tipo de avaliação que eu não me lembro agora, e aí quando saiu o final do curso, eles direcionavam os que tiveram o melhor desempenho para algumas revistas. E eu já fui diretamente direcionado para a Placar. Tá? Então, eu saí do curso Abril, ainda não empregado totalmente, que tinha um tempinho, mas já sabia que eu ia fazer um período de testes. Fiquei um mês e pouco de teste, aí depois foi efetivado. Então aí começou minha história na Placar, como profissional, né? Mas na época Abril tinha várias revistas, né? Mas você já queria a Placar, né? Tinha Quatro Rodas, tinha Veja, tinha Playboy também, com prestígio. Muitos do curso queriam Veja. Sim. E foram para Veja, o Oineg, que hoje era da minha turma. O Oineg, ele foi para Veja. O Fábio Altman já era um veterano. Ele tinha sido do outro curso. E também foi para Veja. Então, aí direcionou, tinha gente que ia para Playboy e tal. Eu queria Placar. Lógico, se dessem para mim a Quatro Rodas, eu iria. Mas meu sonho era Placar. E o senhor falou que o senhor já acompanhava antes de trabalhar lá. O senhor lembra, o senhor garoto ou mais novo, qual uma edição que impressionou muito? Ou algum repórter que você acompanhava mais, daqueles do começo? Agora eu não consigo lembrar de uma edição específica, mas, por exemplo, eu me lembro de algumas coisas, alguns produtos que a Placar fazia que para mim eram muito... que eu gostava muito. Eles faziam um almanaque Placar. O que era o almanaque Placar? Eles faziam com várias fotos os times campeões do ano, os jogadores de destaque de cada time e tal, e depois faziam um compilado do tabelão de todos os resultados do ano. E na verdade era um grande álbum de figurinhas, né? Então eu lembro que eu colecionava isso. Os pôsteres também, os pôsteres de revista Pôster, as tabelas, que eu era maluco pelas tabelas, eu marcava tudo. Então, acompanhava, eu sou São Paulino, então eu acompanhava os jogos de São Paulo, ou mesmo de outros estados, Rio, Minas, que a Placar publicava, né? Aí quando você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai vendo por outros aspectos, né? Aí tem uma matéria ou outra que chama atenção. Eu me lembro,
por acaso eu me lembro dos textos do Carlos Maranhão. Sim, que eram Maranhão. muito bons. Sim. Eram muito bons, me chamavam a atenção. Mas ele ainda no Paraná ou já aqui em São Paulo? O senhor Não, estava em São Paulo. Já estava em São Paulo. São Paulo, o texto Zé Maria de Aquino, as Zé matérias Maria, dele. A cobertura da Fórmula 1 do Lemir. Lemir fazia foto e texto. Então, essas coisas que já me chamavam a atenção na época. E quando o senhor começou a participar da Placar, onde que era a redação? Era no Brooklyn. No Brooklyn. Era no Brooklyn, lá perto da Berrine. Da Berrine. Mas as outras revistas da Abril não eram lá, né? Era dividido. Então, assim, tinha um núcleo que ficava na Berrine. Era um núcleo grande, que tinha Placar, algumas femininas, Cláudia, Nova... Capricha, não sei se estava lá. Sei. A Playboy estava lá. Playboy também. Playboy 4 Rodas estava lá. Então tinha um núcleo grande. Na Marginal Tietê, o prédio onde era a gráfica, eu sei que a Veja ficava lá. Sim. E ficava também o DEDOC. O DEDOC era o arquivo. Sim. Que hoje a gente faz isso, consulta no celular. Mas naquela época, você precisava fazer uma matéria de peso, de pesquisa, você tinha que solicitar uma pesquisa no DEDOC. Então você falava, eu quero todas as informações sobre, sei lá, o Pedro Rocha. Então tudo que tiver do Pedro Rocha manda pra cá. Aí, como tinha muito motorinho, não tinha nada informatizado. Então, como é que a gente pegava isso? Tinha uma Kombi que trazia malotes. Ficava o tempo todo, fazia Berrine, Marginal, Berrine. Vocês não iam, e era na Kombi? E tinham os funcionários lá, os motoristas e entregadores que traziam isso, funcionários da Abril. Você imagina o tamanho dessa empresa. Então eles traziam todos os pedidos de DEDOC e outras coisas também, né? Traziam para cada lugar, para Berrine. Entendi. E aí chegava lá uma pasta com foto, texto, um monte de calhamaço assim, e aí a gente usava isso para pesquisa. Essa era a forma que a gente tinha como é que fala? Era a nossa internet, era o nosso Google da época. Não, porque é completamente outro mundo, né, outro mundo, cara? Outra... Não dá pra comparar. Hoje é outra situação. As redações eram muito grandes. Eu não me lembro agora quantas pessoas trabalhavam na Placar, mas sem chutar, no mínimo 30. Porque editores tinham 4, né? Tinham o editor-chefe e tinham 4 editores. Tinham 2 editores-chefes. Na minha época. O Marcelo Duarte já estava quando o senhor chegou? Sim, mas ele ainda não tinha sido promovido a editor, ele foi depois. Tá. Mas tinham 2 editores-chefe, 4 editores de texto e aí os repórteres. Né? E repórter eram uns 8, mais ou menos, o senhor não lembra? Uns 6, não sei. Tem que fazer a conta, da minha época. Tinha a Betise, o Ari, o Urti, o Janjão, esses 4. Aí tinha mais gente. Tinha eu, o Biratã Brasil. 7. O Ogawa também. O Ogawa depois virou repórter. O Ogawa entrou mais ou menos na mesma época do senhor. Um pouquinho depois. O Vendite é bem um pouco mais depois. O Vendite no ano seguinte. No começo de 87. E acho que era isso. Acho que em São Paulo a gente tinha entre 8 a 10 repórteres. Só em São Paulo, cara. Só de São Paulo. Aí tem Rio, Minas, etc. O Rio, a redação do Rio tinha umas 6 pessoas. Sim, era uma sucursal mesmo. E, então, eu acho... Aí, e tem também a pessoal de fotografia, tratamento de imagem, diagramação. Diagramadores, acho que tinham uns 4 ou 5 diagramadores. Porque era uma tarefa complexa, você diagramava no papel, você desenhava no papel. Hoje você tem um programa lá, você faz no computador, né? Mas naquela época era no papel. Então eles usavam aquelas pranchetas, parece prancheta de arquiteto. Sei. E aí ficavam lá. E acho que é muita gente, cara, mas era um período bem legal. E o senhor tinha quantos anos? O senhor era bem jovem? Eu tinha 23 para 24 anos.
E trabalhar num lugar, vamos dizer, que você, quando garoto já acompanhava tal, isso mexia com você, imagino, já era uma coisa... Sim, era o meu primeiro emprego mesmo. Eu já tinha sido estagiário na Rádio Gazeta, tinha feito uns trabalhos para algumas revistas, mas nada desse porte. Sim, né? sim. Você está saindo da faculdade, você está cru, teu texto é cheio de defeitos, cheio de coisas, muletas, etc. Mas você tem uma vontade, assim, um tesão, né? Você quer absorver tudo aquilo. Sim. Né? Então a gente ficava horas. Então, a gente chegava lá 10 da manhã, muitas vezes ficava até 8, 9 da noite. E você não se importava. Né? Você queria que desse trabalho. Quanto mais trabalho, melhor, né? E pelo que o senhor falou, então não existiam setoristas fixos, né? Nos clubes, quando o senhor chegou, pelo menos. Eles faziam, pelo que eu estou me lembrando agora, eles faziam um rodízio. Então, alguns repórteres ficavam um tempo num clube, aí depois de uns 3, 4 meses rodava e assim por diante. Tanto que eu virei setorista do São Paulo uma época. Eu fiz todos os clubes. Eu fiz matéria no Palmeiras, matéria no Corinthians, Santos, né? no Santos, mas no São Paulo eu fiquei mais tempo. Como setorista mesmo. Né? E também aproveitando a época que o Ari Borges estava de férias, o Abetiz, então você ia cobrindo esses buracos, dando um apoio, suporte. Eles eram os repórteres mais experientes, a gente era novato, mas funcionava como uma espécie de setorista, não como é em jornal. Era em jornal. Sim. Jornal o cara realmente ficava... Jornal ou rádio? Acho que na época tinha bastante, o rádio era muito forte, também, né? Ficava um ano inteiro, Sim, às vezes até mais. Mas eles faziam um rodízio desse. E quando o senhor chegou, esse pessoal um pouco mais velho, um pouco mais grande, o senhor que era bem garoto, o relacionamento foi tranquilo, teve algum atrito? Foi, eu lembro, eu tinha... Não, atrito nenhum, muito pelo contrário, né? A gente era vítima de muita pegadinha e tal. Sim. Mas... tiração de sarro. Total. Um monte de pegadinha lá. Tinha uma pegadinha que eu lembro, que era clássica lá da Placar. Que eles sempre pediam pro... Eu acho que o Ogawa caiu nessa. Sempre pedia pro novato ir até quando ganhava o primeiro Olerite, o cara falava, seguinte, você precisa da assinatura do Juca. Se você não tiver a assinatura do Juca, você não vai receber o seu salário. Aí o cara ficava assim, né? Aí ele ia lá, a secretária do Juca já sabia da sacanagem, então ela falava, não sei se ele vai te atender, ele tá nervoso e tal. E o Juca também tava sabendo. Aí o Juca falava umas groselhas lá, assinava, aí quando a pessoa voltava, aí o pessoal zoava, assinar o quê? Você tá doido e tal. Então era um clima muito gostoso, então eu fui muito bem recebido por todos eles, tinha essa de estrelismo, me ajudaram muito. Sim, porque o Ari também já tinha um texto também. Sim, ele era desde o começo da década de 80, né? Já estava há bastante tempo lá. O Ari era ótimo, ele era sensacional. A Betise também, né? E pra mulher naquela época, imagino. Era muito difícil. Né? Que depois da Betise entrou uma editora mulher, que era do Rio, inclusive. Ela veio do Rio para São Paulo, Débora Chaves. Débora Chaves. Débora Chaves. E eram duas mulheres. Você imagina nos anos 80 o que era machismo, misoginia. Hoje, com os olhares nossos de hoje, você vai falar, pelo amor de Deus, né? Como é que a gente fazia isso, né? Mas naquela época era natural. E a Betise, por exemplo, ela não se incomodava, ela falava palavrão pra cacete. Xingava, mandava pra puta que pariu, sabe? Era assim. Porque era o jeito da mulher conseguir se impor. Então, porque era um negócio muito pesado. Eram poucas mulheres em todas as redações. O JT tinha a Denise Miraz, que era mais dedicada aos esportes amadores, mas o Estadão tinha também, naquela época, tinha a Luísa Oliveira, a Regiane Ritter, né? A Regiane era da rádio, de rádio, né? Depois ela trabalhou um tempo com a gente no Diário Popular também. Então, era um espaço hostil para as mulheres. Sim, com certeza. Era um negócio muito... Mas assim, eu nunca vi
pelo menos desrespeito. Lógico, tem sempre uma coisa ou outra com o outro, mas nunca houve desrespeito, principalmente aos novatos. Isso aí sempre... E essa coisa que a Placar tinha na época, que o senhor deve se lembrar, da musa, no esporte, na sessão de nota, sempre tinha o amor, o gato, que era o mascote, tirando sarro, ciclano é bonita, tal, a musa disso. Isso às vezes não extrapolava um pouco o lado do esporte? Então, teve uma época, eu acho que essa época que você está falando é depois de 88, né? Cada vez foi mais, né? Então, acho que você... eu peguei um comecinho, né? A gente era orientado a muitas, às vezes, fazer matéria de... Uma que eu fiz, que eu lembro, as musas do vôlei. Então, você fez a do vôlei, exatamente. Então, todos os times da Super... que hoje é Superliga, mas era Liga Nacional, a gente escolhia a mais bonita. E aí a gente montou uma produção. A gente pagou passagem para as de fora virem para São Paulo. Olha a loucura. Aproveitou uma semana que um time estaria em São Paulo, trouxemos. Foi uma produção assim, tanto que foi feito no estúdio da Playboy, que a Playboy fazia algumas fotos, né? Que era numa rua ali do Brooklyn também, mas fora do prédio onde a gente trabalhava. E era uma matéria assim, tinha que puxar para esse lado, musa, gatinha. Eu tinha muita resistência a escrever, tanto que o texto da gente não era texto final. Os editores mexiam pra caramba, né? E muitas vezes colocavam essas coisas no meu texto. Uma vez colocaram no meu texto lá, que era para fazer uma matéria sobre o Lê e o Pita. E Lê o Pita não, Lê e o Edivaldo. Sim, o Edivaldo que morreu no acidente de carro. Qual que era a tese da matéria? São Paulo tinha um elenco badalado, tinha o Miller, tinha o Careca, tinha o Pita, tinha o Gilmar, mas os caras que estavam dando resultado, estavam fazendo o time jogar bem, eram o Edivaldo e o Pita, que não tinham badalação nenhuma. Então eles viraram os patinhos feios. E era para eu fazer a matéria em cima disso. Eu falei, eu vou perguntar para o jogador se ele se acha um patinho feio. Então hoje, se eu fizesse a matéria com a minha cabeça de hoje, eu faria, beleza, bora achar essa pauta uma bosta. Eu ia lá, perguntava de um outro jeito. E aí, quando na hora do texto, eu botava lá o que o cara queria. Talvez o carregador de piano, não sei, alguma coisa mais pra esse lado, né? Não, mas eles queriam, porque ia fazer uma charge de 2 patinhos, vocês ficaram com o rosto deles. Entendi. Essa era a graça. Era uma matéria ridícula, né? Assim, mas, né, eu tinha um pouco de resistência. Essa é a coisa do noviciado, né? O senhor tem ideia, mais ou menos, porque logo depois a Placar, já na época do Vendite, um pouco depois, ela entrou naquela do Placar Mais. Ela era um papel, aquele papel de jornal, era um papel mais barato. E tinha mais essa coisa das busas, era uma coisa mais... O jornalismo foi caindo um pouco, talvez. Assim, essa época bate com a época que o Marcelo Duarte ele assumiu a redação. Então ele tinha essa visão do jornalismo. Né? Ele, tanto que ele editava uma sessão que chamava... Era MD, né? Que ele fazia no final, que ele fazia umas... com as charges. A gente tinha uma sessão que eram notas semanais, eu esqueci o nome. Esporte Total? Tinha o Esporte Total. Tinha uma outra que era do Resende, meio de fofoca. Era o Esporte Total. No Esporte Total a gente usava exatamente para essas matérias. Uma vez fui fazer uma matéria com uma garota do programa do Gugu, chamava... Mariette, não? Mariette. Essa aí. Puxa, a gente levou essa menina lá no Tietê, que tinha que fazer uma matéria dela na piscina, de maiô. A mãe dela foi junto com a gente. A mãe foi junto. Porque sei lá, né? Ela era, não sei se ela era menor de idade, ou era muito novinha, né? E a mãe ficou meio assim, né? Falou, não, vou acompanhar a minha filha. Né? E a gente fez matéria, aí tinha que fazer um texto meio picante, assim. Aí tem que perguntar se ela tem namorado, aquelas besteiras, né? Mas isso pra sair uma notinha desse tamanho, tá? A gente fazia um textão assim, os caras reduziam pra um negocinho assim. Então a Placar mudou muito a filosofia quando o Marcelo assumiu o editor-chefe. Era bem a linha dele, que ele achava que iria funcionar, queria atrair mais leitores. Aí eu já não estava mais, então eu não sei se isso reverteu em vendas, se aumentou as vendas ou não, eu não tenho essa informação. Mas também é um pouco contraditório, porque querendo ou não, Abril já tinha um título masculino consagrado, né, na época, e que tinha uma venda expressiva. Mas não era para ser escrachado, era para ser só dar um ar
sexy, digamos assim. Sei, ser malicioso. Malicioso. Sim. Mas eu não sei se isso reverteu em... Mas o senhor lembra, assim, na época que o senhor estava, as vendas eram boas, a revista já estava meio atrapalhada, então, o senhor não lembra? Ela não é eu peguei uma época que ela não era a época de ouro dela. Sim. Mas, para você saber, o fato é, a Placar nunca foi superavitária. Nunca, né? Ela sempre foi deficitária. Por várias vezes, depois eu fiquei sabendo essas histórias, por várias vezes na diretoria queriam fechar a revista. E quem não deixava fechar era o velho Tivita. Ele não, tem que continuar tal. E depois lá, o Juca ia nas reuniões de diretoria. O Juca também acho que trabalhou muito para a revista. Defendia a revista e tal. Mas ela nunca foi um sucesso. Ela tinha momentos esporádicos que vendia mais. Então, por exemplo, quando o time era campeão, tinha revista Pôster, vendia bastante. Então isso era um time... Eu não peguei Corinthians campeão lá, mas... O senhor pegou São Paulo, né? Peguei São Paulo, peguei São Paulo, os dois títulos de São Paulo. Tentei o brasileiro... o brasileiro com o Careca. E o outro paulista. Porque o outro paulista foi um fiasco. O Palmeiras perdeu para Inter primeiro, né? Então... Sim, a revista... Não, tudo que tinham preparado jogou no lixo. Tinha preparado já Você tem tudo? que preparar tudo. Assim, uma edição dessa, você prepara tudo com antecedência. Tudo. Só deixa para colocar no final a foto do dia da taça, do time posado e preenchimento de alguma ficha técnica. Poucas coisas, o resto é tudo material frio, perfis, etc. Tudo ser fechado antes. Porque acabou o jogo, você tem que mandar para gráfica. Vai assim, Então, para a revista, o senhor lembra dessa final de 86? Então, para a revista, o melhor era o Palmeiras ganhar. Sim. Porque o Palmeiras tinha ganhado do Corinthians na semifinal bem e tudo. Mas torceram muito contra o Palmeiras. Sim. Mas lógico que seria muito melhor o Palmeiras. Sim, mas de venda para a revista seria melhor. Lógico. Seria muito melhor. Então foi um banho de água fria lá para a redação. Não para a redação, para a situação. Assim, a gente já meio que já sabia que era um risco. Né? Final, tudo bem, Palmeiras e tal, mas é risco. Então você vai fazer aquele material, mas não podia dar os bicos nada, né? E o senhor trabalhava então de sábado e domingo também na Placar? Era normal. Assim, eventualmente a gente fazia uma escala lá, como a gente não era setorista fixo, então a gente não tinha que ir no final de semana que tinha jogo. Às vezes, quando... Então, por exemplo, os novatos, éramos eu, o Biratã e o Ogawa. Sei. Cada semana revezava um de nós que tinha que, aos domingos, fechar o tabelão. Tabelão, aquela parte mais chata. E que o fechamento na minha época era de segunda-feira. Segunda de manhã. Chegava na banca na terça, é isso? Na terça-feira. Aí vocês tiravam folga na terça, é isso? Não, folga não. Folgar assim, o repórter que talvez trabalhasse no jogo no domingo, ele varava a noite escrevendo, deixava lá, só voltava na terça-feira. Entendi. Então folgava de segunda-feira. Tá. Nós quem não trabalhava de domingo, fazia o fechamento na segunda, mas segunda era mais light, né? Sabe, mais tranquilão, você já ficava pensando em pautas. O senhor era quase estagiário, vamos dizer assim. Era o senhor, o Biratã e o Gal era... Hoje, não seria estagiário hoje, porque o estagiário é o estudante, a gente já era formado. Seria como se fosse o trainee, o repórter júnior. Seria o equivalente a isso. Mas mesmo assim, 3 para isso é bastante, né, para hoje, né? Porque eles usavam a gente para as coberturas, por exemplo. Às vezes tinham pautas assim, que eles não iam mandar nem o Ari, nem a Betis, nem o Janjão. Por exemplo, pautas sobre os times da série... Como é que é? Série A3. Hoje seria A3. O senhor fez da A3, hoje é A3, mas era, não sei, segundona naquela época. Pô, eu fiquei viajando pelo interior uns 3-4 dias. O senhor foi em Tambaú, né? Tambaú, exatamente. O senhor lembra de Tambaú? Lembra do carro do Padre Donizete? Fui lá, eu vi a estátua do Padre Donizete. Era muito legal fazer essa nota. Era muito legal, porque esses times, cara, quando chegava a placar, os caras abriam tudo pra você. Te recebiam, queria pagar almoço, assim, era um negócio, porque era um acontecimento. Então, quando a gente tinha que ter sempre uma foto legal. Os caras botavam uniforme, pousavam, sabe? Mesmo que não fosse o dia de treino e tal, porque era um acontecimento.
Que o senhor fez o Jabaquara em Santos, o Palestra São Bernardo e os 2 times de Tambaú, é isso? Se eu não estou enganado. Eu nem lembrava que tinha 2 times, mas é verdade. A Brava Terceirona. A Brava Terceirona. Olha, essa matéria foi legal. Era o maior campeonato do país, né? Do número de clubes, né? Times, eu nem lembro. Tinha 70 clubes, uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Porque depois foram dividindo, né? Sim. Foram dividindo. Então, eles precisavam da gente para essas matérias. Sim. Então, por isso que os 3 eram necessários, né? Abriu a vaga, os 3 ficaram. E aí o senhor foi com um fotógrafo lá? Foi sempre tudo? Ia com fotógrafo. Naquela época a gente sempre ia com fotógrafo. Raramente, se não podia ir fotógrafo, a gente marcava com o entrevistado, fotógrafo e outro dia para fazer a foto. Mas normalmente a gente sai com fotógrafo. E o senhor lembra como que eram as reuniões de pauta lá da Placar dessa época? Era o Maranhão que ficava com você? O Juca, acho que imagino, não ficava. Não, o Juca era diretor de grupo, então ele supervisionava também, acho que a 4 rodas. Sei. Mas a revista, ele tinha olhos, tanto que a sala dele era do lado da redação. Sei. Mas quem cuidava mesmo do dia a dia era o Maranhão. Era o Maranhão, tá. Reunião de pauta, assim, era muito variado. Às vezes tinha entre os editores, os repórteres, e depois eles discutiam as pautas com o Maranhão. Era meio dividido assim. A gente levava sugestões, muitas vezes a gente dava como sugestão as matérias que a gente queria fazer. Sim. Né? Necessariamente não eram essas matérias que a gente pegaria. E às vezes eles também não pegavam. Aí tinham outras sugestões, passavam pra gente. O Bira entrou com o senhor, mais ou menos. Ele estava um pouquinho antes, ele já estava lá. Ele também tem um texto, trabalhou muito tempo em cultura, né? Também era um repórter. Ele escrevia maravilhosamente bom. Muito bom. Fez outros esportes, cobriu o Corinthians também, né? Cobriu uma porrada de clubes. Sim, ele ficou um bom tempo cobrindo o Corinthians, que depois o Janjão saiu, teve uma turma que foi saindo, né? Aí o Bira meio que assumiu o Corinthians. Pra ele cobrir mesmo o dia a dia. E quais as matérias que o senhor lembra que foram as mais marcantes do senhor na Placar nessa época? Eu lembro do perfil do Pita, essa foi bem... que foi a de capa, né? Essa foi bem marcante, porque eu fiquei quase uma semana vendo o Pita quase todo dia. Então, fui na casa dele. Hoje em dia é impensável isso, você ir na casa do jogador. Então a gente ia na casa dele. Não tinha assessoria, não tinha nada, né? Não tinha assessoria. Mesmo clube grande, mesmo... Às vezes tinha alguém que dava um apoio, mas não era como é hoje. Né? Então era muito... Tanto que você, quando acabava um jogo, você já estava dentro de campo. Então você descia, quando faltavam uns 15 minutos para acabar o jogo, no Morumbi, por exemplo, você descia para um local lá, um túnel, e você tinha acesso a ficar atrás do gol. Porque quando acabasse o jogo, você pegava os caras antes deles entrarem no vestiário. Depois você poderia entrar no vestiário também, para falar com eles e tal. Então era assim que funcionava. E essa do Pita, o senhor acha que foi a mais? Então, porque eu fiquei uma semana falando com ele, com a mulher. Ele é tímido, né? Eu li a matéria hoje, ele é tímido, né? Ele é uma pessoa... muito tímido, mas me recebeu super bem. Depois eu ia nos treinos, eu ficava observando, falava uma coisinha ou outra e tal. E em termos de fotos, levamos ele pro estúdio, também fez uma foto no estúdio. Então era um personagem, foi uma matéria que foi muito legal, que casou também com um momento bom do São Paulo. São Paulo estava numa boa fase, foi campeão. Sim. Uma outra que eu lembro era uma especial de futebol de botão. Sim. Essa eu assinei junto com o Marcelo Duarte. Sim. Essa foi muito legal, porque eu falei com muita gente. Por muito telefone. Falei com Toquinho, Jormir Betti. Então o Antônio Fagundes está nessa matéria? Fagundes eu não sei se eu falei ou se me passaram, sei. porque teve ajuda também da sucursal, né? Sim. Que a gente começou a mandar, quando ele descobriu uma história, esse cara jogava futebol de botão, então a gente, se não estava em São Paulo, a gente mandava para esse correspondente. E foi logo depois das férias, né? 26 de janeiro de 87. Acho que as pautas mais quentes estavam caindo e vocês... Porque no começo do ano, os times em férias ainda não tinha muita pauta. Essa é uma pauta que a gente já tinha discutido no ano anterior. Sim. Então a gente falou, quando começar, a gente vai fazer. E aí foi assim que fizemos. E aí eu levei meus times de botão para compor lá. Aquele também, né? O Marcelo levou os dele.
Aquela capa, os times são de vocês? Os times são da gente. Que legal. Os times são nossos. E você também, você na sua carreira sempre teve um gosto dos outros esportes, né? Os esportes falam amadores, não sei. E você cobriu, inclusive, uma matéria muito interessante que eu vi sobre a moça do tiro, né? Sim, que ela queria ir pra fora. Ela ia pra Olimpíada, Débora Schroeder, não sei, não lembro o nome, Débora Surdo. Super nova também. Ela ia pra Olimpíada, então tinha que fazer uma materinha com ela, uma mulher no tiro, toda essa... Mas 3 páginas pra tiro hoje, possível na grande imprensa. Porque tinha uma foto boa, né? Porque a foto já pegava 2 páginas, então o texto embaixo não sobrava muito. A maior parte do texto estava na outra página. Mas eu fiz matéria de basquete feminino, basquete masculino, que mais? Vôlei. Né? Eu, assim, naquela época eu ainda não tinha certeza, mas depois eu vi que esse era o meu caminho, de enveredar para o esporte olímpico. E aí, depois disso, onde eu passei depois na Gazeta Esportiva, trabalhando em editoria de esportes amadores, como eu chamava. Certo. A partir daí eu sempre... era a minha preferência. Mas por quê? Porque como que você... Cara, porque eu sempre adorei a Olimpíada. Adorei a Olimpíada, sempre foi um negócio que eu era fascinado. Embora eu me interessei por jornalismo esportivo por causa do futebol. Como todo moleque, toda menina, naquela época, né? Mas eu fui percebendo uma riqueza de personagens. Às vezes o universo do futebol, embora seja rico, mas às vezes é muito limitado o tipo de matéria que você pode fazer. Nos outros esportes você pode descobrir inúmeras coisas, inúmeras modalidades. E naquela época não era algo muito valorizado. Então era algo que, quando você fazia, você tinha algum destaque. Era uma oportunidade que eu sabia que eu dificilmente iria para uma Copa do Mundo. Mas que para um Pan-Americano, uma Olimpíada, era mais fácil. Então também era uma opção de carreira também. E o senhor fez uma matéria o senhor que é São Paulo, onde anda do Rui Bauer e Noronha. Essa foi muito legal também. Que um estava trabalhando na Bolsa de Valores, né? Uma coisa assim. Eu acho que era o Rui. E foi difícil fazer? Foi porque tinha assim... O Bauer e o Noronha eram amigos. O Rui era meio tretado com um deles, não sei o que. Tinha um negócio meio... Só que a gente tinha que fazer a foto com os 3. A matéria não valeria se a gente não fizesse a foto com os 3. E eu lembro que eu fiquei buzinando na orelha do seu Rui, falando. E ele era chatinho. Era bem... senhorzinho, bem ranzinho. Aí ele aceitou. Topou. Aí a gente conseguiu, através do Bauer, que trabalhava no São Paulo, da gente fazer a foto no Morumbi, dentro do Parque Clube Social. Aí a gente fez a foto lá. Eles não se viam, os 3, há muito tempo. Há muito tempo. E assim, foi uma matéria muito legal, deu uma repercussão boa. Teve uma que eu fiz, essa daí eu tô falando agora, também era para sessão esporte total. Por isso que eu falo, às vezes, você despendia uma energia enorme para uma nota, né? que é mais ou menos como é na Veja, é assim também. Eles descobriram que o Mário Amato, que foi presidente da Fiesp, jogava tênis, e todo dia ele nadava e jogava tênis, então todo dia ele batia uma bolinha ou 3 vezes por semana. Aí ele falava, bom, você tem que entrevistar o Mário Amato. Era o cara mais importante do Brasil depois do presidente da República, né? Dono presidente da Fiesp. E para falar com esse homem, aí eu fui aqui na Fiesp, tentei falar, não me deixaram falar. Aí eu descobri que ele estaria num evento de um político, acho que era Cunha Bueno, era um comitê pré-eleitoral do Cunha Bueno. E aí eu fui lá, mas tava cheio de gente, né? Aí por muito custo eu cheguei nele, que tinha jornalista lá. Aí eu expliquei, falei, não, me atendeu super bem. Não, vai amanhã ou depois de amanhã, vai lá no Paulistano que eu tô lá, a gente faz. Mas tem que ser das 6 às 6h30, porque depois eu vou embora, alguma coisa assim. Sei que eu madruguei lá. Aí a gente teve que explicar lá na portaria. Eu não lembro se eu já tinha pedido um dia anterior para liberar a entrada, não me lembro agora. Mas a gente fez a materinha que ficou um negocinho assim, né, pequenininho.
Mas era isso, era a rotina nossa, era essa. O senhor cobriu o Guarani também algumas vezes? Fez uma entrevista com o Gainete, né? Naquela campanha da final de 87, não tinha ninguém para cobrir o Guarani. Então eu fiz algumas matérias do Guarani. Eles queriam fazer uma entrevista com o Gainete. Fiz a entrevista, depois fiz umas outras matérias lá porque o Guarani estava muito bem, né? Tava indicando que iria para a final, uma coisa assim. E o senhor lembra, por exemplo, me parece, olhando as revistas hoje, que naquela época a Placar, pelo menos naquele momento que o senhor trabalhou, ela tinha, a ideia das entrevistas era mais ou menos das folhas, das páginas amarelas da Veja, né? Ela era antes do índice, né? Sim. Ela era 3 páginas e antes do índice. Padrão. Então a entrevista era um conteúdo da revista que era fixo, então você tinha, mas não era qualquer um que podia entrar lá. Eram nomes relevantes. Sim. É a mesma pegada da páginas amarelas. Sim. Muitas vezes eram matérias feitas no Rio, porque era da seleção, né? A Placar tinha uma preocupação, uma cobertura da seleção. A gente tinha a lista lá do que eles queriam, quem a gente ia entrevistar, então ia alternando. E existia uma concorrência entre os repórteres, o senhor lembra? Tinha alguma coisa disso? Sempre tem, né? Sempre tem o cara que quer valorizar, porque o jornalista é um bicho vaidoso pra cacete, né? E sempre tem um que acha que a matéria dele é melhor, ou que deu pouco espaço para a matéria do outro, ou a matéria que está fazendo caiu, ficou para outra semana. Você ficava puto, ficava chateado. Isso rolava. Mas assim, era meio disfarçado e tal, né? Sei. E, cara, como que era a dificuldade de fazer o tabelão, cara? Putz, nossa senhora, meu Deus. Tem alguma história, alguma coisa? Cara, aquilo era... Porque pra hoje é 2 minutos, né? Você descobriu o resultado, o jogo. Naquela época era telex, né, cara? Era ligar. Telex. A gente dependia. Tinha o plantão esportivo da Bandeirantes, chamava Lombardi. Esqueci o primeiro nome dele, era o Lombardi, era famosíssimo. Ele trabalhava na Bandeirantes, então a gente tinha o que a gente pegava era um papel que era o programa da loteria esportiva. Tinha todos os jogos que teriam naquela semana. E ele mandava na sexta-feira os jogos que ele iria acompanhar no final de semana. Então, quando chegava, esses jogos do campeonato, assim, tô falando de campeonato mato-grossense, campeonato do Amapá, esses campeonatos mais afastados, né? Ele, porque ele tinha que dar essa informação na rádio, era obrigatório, então ele já pegava. E aí ele acabava lá o trabalho dele, ele ligava para a redação e aí a gente tinha que anotar os resultados, todos. Então a gente já tinha a lista lá dos jogos e aí a gente ia, às vezes ele falava, esse jogo aqui não teve porque adiou, porque choveu, não sei o quê. A gente tinha que confiar nele, né? Não tinha como saber. Mas não era escutando, então ele ligava. Então não precisava. Mas tinha que anotar rápido, mas não tão rápido. Às vezes a gente ficava também ligado. Às vezes, porque a gente tava lá na redação domingo com o radinho. Tava com o radinho o tempo inteiro. Né? E aí os plantões, cada um ficava numa rádio. Tá. Um ficava na PAN, outro ficava na Bandeirantes, outro ficava na Globo. Na Globo. Que eram os 3 principais, né? Então cada um ficava numa rádio e você ficava esperando. Às vezes falavam, às vezes não. Então tinha essas duas coisas. Bom, esse era o processo para você pegar as informações. O tabelão tinha um formato, já que você tinha que respeitar. Tinha um preparador de texto, que chamava, que na verdade seria um revisor. Mas era um revisor, não era um revisor, é um revisor muito culto. Ele até dava sugestões para mudar o texto e tal. A gente chamava ele o apelido dele era Gugu, era Luiz Gustavo. Já era um senhor, é torcedor do Guarani, por acaso. É torcedor do Guarani. E ele nos ajudava a fazer essa padronização. Você datilografou isso aqui, mas não é para fazer aqui, faz de outro jeito e tal. Ele dava esses toques. Então você tinha que datilografar tudo.
classificação. As escalações, né? Imagino que isso dava. Tudo. Você ia lá, você ficava horas fazendo. Era muito desgastante. E o senhor começava a fazer o quê? No domingo ou no sábado mesmo? A gente fazia no domingo isso, porque varava, né? Varava à noite. Agora, às vezes o tabelão eles não davam muitas páginas, então reduzia. Então reduzia o número de campeonatos. Aí os outros você dava só nos resultados sem escalação. Certo. Os que tinham escalação mesmo, era Paulista, Carioca, Mineiro e Gaúcho. Esses 4 garantido que tinha escalação. Os outros, às vezes só os gols e às vezes só os resultados. Porque não cabia tudo. E aquele de datas, era você que fazia, imagina, você, o Biratã, era o mais novo. Qual? Que tinha um que a semana. Sim, aí, a gente... Aí, falava, segunda-feira aconteceu isso, terça-feira. A gente também. Tem um até que, apareceu uma mulher grávida do Miller, eu lembro. Sei lá, umas coisas assim. Sei lá, ciclano se machucou no treino e não vai... O senhor lembra de fazer isso também? Sim, o trabalho dos focas. Era de vocês, era vocês. Esse trabalho braçal, assim, pesadão, era da gente. Era o trabalho dos focas. E dentro da editora Abril, a Placar tinha o mesmo prestígio, vamos dizer, da Veja, da Playboy, ou era, vamos dizer, um segundo escalão, vamos dizer assim? Não tinha por conta daquilo que eu falei. Era uma revista deficitária, né? E tinha prestígio, assim, no meio do futebol. Às vezes prestígio do lado bom ou do lado ruim, né? Ela tinha ficado muito famosa na época da máfia da loteria. Sim. Mas levou um monte de processo, quase fechou a revista, porque levou muito processo, que não conseguiram comprovar alguns casos. Do Sérgio Martins, né? Aquela capa famosa. Sim. Eu não trabalhei com o Sérgio. Sim. Então, ela tinha essa fama, era todo mundo que gostava de futebol queria ou comprar uma Placar ou queria trabalhar na Placar. Não tinha um lance. Sim. Tinha Gazeta Esportiva, jornal e revista Placar. Né? Mas internamente não tinha esse prestígio porque era uma revista que não dava lucro. Muito pelo contrário, dava prejuízo. E, então a gente não tinha tantos investimentos como tinha a Veja. A Veja mandava repórter para qualquer lugar, a qualquer hora. A Quatro Rodas também, porque ela dependia exclusivamente de testes, então viajavam muito e tal. Então... Tinha o Guia Quatro Rodas, né? Guia Quatro Rodas, enfim. Eram produtos que davam resultado, né? A Placar, eu lembro que na época do senhor tinha poucos até anúncios, né? Tinha Nuno Brax, tinha aquela moça de roupa lá, das camisas da seleção, tinha uns 3 ou 4, não tinha muito anúncio. Era uma fase complicada. Por isso que eu não sei, por isso que eles também tentaram mudar a linha editorial. Que embora jornalisticamente a gente achava que a gente estava fazendo era legal, que era caminho, sim. Talvez para o público não representava mais algo atrativo, né? Tanto que eles procuraram atrair gente nova, gente mais jovem, e com isso mudar o perfil da revista e tentar trazer mais anúncios, né? Esse foi mais ou menos o espírito da coisa, da mudança de perfil da revista. E o senhor lembra, por exemplo, já trabalhando na Placar, pelo menos o prestígio, talvez não dentro da Abril, mas entre os outros veículos esportivos da época era grande. Tinha. Você falava, eu sou da Placar, o cara, que legal, a Placar. Lógico, isso aí tinha, isso era básico. Lógico, assim, a gente convivia tanto com os repórteres de jornal, a gente só encontrava nos jogos. Sim, ou de rádio, né? Imagina, o rádio era muito forte nessa época. Mas tinha esse prestígio. Sim. Entre o meio existia. E qual que era o campeonato de maior prestígio? Era o Paulista mesmo, cara? Mais que o brasileiro? Porque a Libertadores naquela época não tinha tanta... Eram os estaduais, com certeza. Os estaduais tinham um peso muito grande. E o brasileiro, ele ainda não estava pegando no breu. Eu estava lá na época da Copa União. Então, a Copa União ganhou um espaço na Placar enorme, porque o Juca sempre defendeu pontos corridos, tal, era contra a CBF. Aí aquele ano a CBF falou que não ia fazer campeonato, que não tinha dinheiro e tal. E aí o Clube dos 13 decidiu fazer a Copa União, a Placar. Nós vamos bancar isso aí, vamos dar espaço. Então deu-se muito espaço para a Copa União. Mas
futebolisticamente falando, os estaduais eram muito fortes. Sim, realmente, a Libertadores era que tinha menos prestígio. Sim, sim. Porque eventualmente acontecia de um clube ganhar, como foi o Flamengo, o Grêmio, né? O Grêmio, que iam para o Japão fazer um jogo lá, era campeão do mundo e tal. Aí todo mundo queria tentar, projeto Tóquio, não sei o quê. Só que aí, por N motivos, era eliminado, aí ninguém mais falava muito da Libertadores. Mas como o calendário era dividido em realmente estadual e brasileiro, em cada semestre esses campeonatos tinham a sua relevância. Não, e o estadual talvez era o xodó, né? O que é muito diferente de hoje, né? Não dá para comparar o peso. Por isso que eu falo, o Paulista ele fazia 2 turnos de 20 clubes, 38 rodadas. Sim. Né? Imagina hoje o Brasileirão, só que num semestre. Sim. Uma loucura. Era uma loucura. Porque eu começava, acho que na década de 80, não sei, 86, 87, mas era... O brasileiro normalmente era no primeiro semestre, até maio, por aí. Aí do maio até dezembro era o estadual. Depois né? inverteu. Depois inverteu. Aí foi o estadual no primeiro semestre, o brasileiro de setembro a dezembro. Então o brasileiro era mais curto, porque era com chaves. Sim. Então era uma loucura. Então o estadual às vezes acabava em agosto. Então começava em janeiro, acabava em agosto. 7, 8 meses. É mais ou menos o que a gente gasta hoje do brasileiro atual. Sim, esse brasileiro de 86 acabou em 87, né? Porque aí foi o seguinte... que o São Paulo foi campeão. Eu não me lembro qual foi o motivo que o campeonato começou mais tarde. Foi a causa da Copa. Teve a Copa de 86. Então isso atrapalhou o calendário. Então já se sabia que iria avançar. Só que naquele ano teve um problema na justiça, que eu acho que foi o Botafogo que entrou na justiça para não ser rebaixado, porque o regulamento previa que os times eliminados naquela fase, da primeira fase, eles iriam disputar uma outra competição que eu não lembro o nome, se pesquisar você vai achar, só que quem não se classificasse, era a repescagem, repescagem. Quem não se classificasse disso, era rebaixado. E o Botafogo foi contestar os pontos de um jogo, acho que com o Joinville, e aí parou o campeonato também, algumas rodadas, aí realmente teve que invadir o outro ano. Senhor, eu lembro de uma capa, o senhor tava, que é o Miller com a moça que era... Sim, a sósia da Madonna. A sósia da Madonna, quer dizer que ele parava de ser atleta de Cristo. Sim. Eram coisas meio assim, pra hoje meio, eu não sei, meio inocentes até, né? Não sei. Então, é aquilo que eu falo, a revista estava tentando se achar. Então, ela tentava capitalizar a venda, tentar aumentar. E a capa era o grande atrativo. Então você põe um Miller com uma loira gostosa que diz que é sósia da Madonna, vai atrair atenção. Eram esse tipo de pautas que eles queriam. Não queriam só campo e bola. Entendeu? Só campo e bola não era isso que naquela época já estava desgastado. Né? Não era isso que eles queriam. Se fosse bola, teria que ser uma outra pegada. Não era uma capa hard news. Tinha que ser algo diferente. Algo diferente. O senhor lembra, por exemplo, que o começo da revista, nessa época, as primeiras partes sempre era deixado para o quente, para a rodada da semana, e os perfis, as coisas ficavam mais pronto para ficar depois, não é isso? Isso aí fechava tudo sexta-feira. Isso aí já fechava antes. Antes, às vezes ficava pronto, inclusive já até filmava. Mandava para gráfica, já filmava, esperando o resto do material que iria na segunda-feira, meio-dia. Esse era o material mais quente. E no domingo, quem ia para o estádio voltava do estádio, ia para a redação, escrevia até 2, 3 horas da manhã. A gente pedia a gloriosa pizza, que era por conta da editora Abril. E a gente varava madrugada fechando o material. Mesmo sendo, vamos dizer, que nem o senhor falou, um título, não vou dizer de segundo escalão, mas não do mesmo escalão que a Veja, assim, tudo que vocês quisiam falar dentro do que Abril bancava vocês, assim, sim. Digo, financeiramente. Não, lógico. Abril, nisso era uma Abril era uma excelente empresa. Virava de madrugada, tipo, alguém morava longe, tinha carro, tinha tudo carro isso. que levava.
Tinha motoristas que ficavam, especialmente pro pessoal do fechamento, né? E essas pizzas para eles pagavam. Sim, eles sim, botavam sim, a mão no bolso. Sim, né? sim, sim. E abriu como empresa, olha, naquela época era muito Sim, boa. sim, para aquela época, lógico. Era muito boa. Dentro do que... Quais fotógrafos que o senhor lembra que trabalhou nessa época, que o senhor gostou de trabalhar? Tem um que é amigo meu, Nelson Coelho. Ah, o Nelson Coelho. Ele trabalhou comigo no Diário Popular, Diário de São Paulo. Quem mais? O Sérgio Berezovski. Acho que já é falecido, não tenho certeza. Não tenho certeza. Até nem coloca isso aí, porque eu quero matar ninguém. Mas o Sérgio Berezovski... Também bom fotógrafo. Também. Excelente fotógrafo. O editor era o Carlos Fenerich, Levi Lima, não sei. Mas qual que o senhor mais gostou de trabalhar? Nelson, Foi o Nelson? Nelson era parceiro. Vocês faziam uma dupla afinada. Sempre que eu sabia que eu ia ser escalado com o Nelson, eu gostava. Porque ele é São Paulino também e tal. Sei. E ele comprava também todas as pautas que a gente pensava, ele curtia e tal. Então o Nelson era muito legal, fazer pauta com ele é muito bom. E do convívio com o Carlos Maranhão, o que o senhor lembra? Como que era trabalhar com ele como editor? Era uma pessoa, imagino que calma, né? Cordata. Cara, ele é muito distante da gente, né? Não tava no dia a dia. Assim, ele ficava na... Não, ele vinha, falava com a gente e tal. Mas não era uma pessoa que você tinha muita liberdade. Você olhava o cara como o chefe. Mas... porque a gente, novato, foca... Às vezes o cara não quer saber da opinião do Foca, porque do time e tal, do que... Eu acho que o cara tá falando bobagem. Ele ouvia mais os repórteres mais experientes. Sim. Tanto que quando a gente falava alguma coisa que ele gostava, concordava, a gente ficava envaidecido, né? Era isso a nossa convivência. Às vezes ele chamava para fazer algum tipo de apontamento. Você precisa melhorar em tal coisa, teu texto tá precisando melhorar nisso, aquilo. Era essa convivência, mas não era nada próximo, assim, de chefe próximo. Não era de frequentar bar, não era essa linha, né? Não. Acho que era vocês que eram mais jovens, até podia. Ele é um cara refinado. Sim. Muito na dele, imagino, né? Sim. Não, eu digo por ver entrevista, é um cara que fala baixo, muito na dele, né? Não é uma pessoa... Um cara muito culto. Não é um cara de se impor muito, imagino, também, de humilhar, de ser bravo. Não sei com vocês eu nunca ali. levei bronca do Maranhão. Mas... Não, pelo que o senhor lembra ali, convivendo. Não, de forma nenhuma. O Tunico era mais estourado. O Tunico era mais... O Tunico me deu uma bronca uma vez que eu fiquei mal. O senhor lembra do que era ou não quer falar? Cara, eu tô querendo lembrar o que foi. O Tunico trabalhou no Jornal da República, trabalhou num monte de veículos, né? Já era um jornalista também. Pois eu fiquei amigo dele. Mas à esquerda também, teve toda uma... O Tunico trabalhou no Estadão muitos anos, depois foi pra Globo, né? Eu não lembro o que era, se eu tinha esperado para deixar para fazer uma matéria. Não, lembro. Eu tinha varado a madrugada, tinha deixado a matéria lá. Ele ligou para minha casa, minha mãe me acordou, tava zureta. Ele reclamou alguma coisa de uma matéria que ele não tava achando informação, tal, não sei o quê. Eu tive que acordar, tomar um banho, ir para a redação. Eu não era para estar lá aquela hora, eu tive que ir. Fiquei muito puto com ele, muito puto. Ele falou muito bravo no telefone comigo. E eu nem lembro o motivo, o que era, exatamente o problema da matéria. O senhor lembra? Eu lembro do que aconteceu. Sim. Mas depois ficou na boa, a gente ficou amigo depois, convivendo em outros veículos. Sim. Vira o meu amigo. Na opinião do senhor, o Juca é o grande personagem da história da Placar? Assim, é o grande... Eu acho que a Placar não seria o que foi sem o Juca. Eu acho que isso é meio básico, assim, né? O Juca, você deve saber, começou, ele trabalhava no DDoS. Sim. Né? E ele não é nem jornalista, ele é sociólogo. Sim, ele é sociólogo formado. E aos poucos ele foi entrando na redação, sugerindo uma matéria aqui, outra ali. Aí virou chefe de reportagem, depois subeditor, aí virou editor-chefe. Era o Jairo Regis, né? Sim. No começo, o senhor acho que não conheceu o Jairo? Não é da... O Jairo inclusive era sogro do Maranhão. Era sogro do Maranhão? O Jairo era paranaense.
já falecido. Já, ele morreu ele teve uma doença, ele morreu no Espírito Santo, né? Ele teve uma doença... E o Jair era sogro do Maranhão. Ah, não sabia disso. Era sogro. Isso eu não sabia. Então, aí depois chegou uma época que o Juca virou editor-chefe da revista. Mas eu acho que ele é o cara que personificou a Placar. Eu acredito nisso. Sim. Eu acredito nisso. E o senhor que é do meio aí, afinal, o senhor tem muito mais experiência que os jornais de papel vão ter vida longa, cara? Cara, eu acho que tá fadando a acabar. Tá caminhando pro fim. Porque o Estadão tá com 44 páginas. Né? Então, e assim, hoje o processo de produção de um jornal pra gente que trabalhou naquela época, dá vontade de chorar. Porque o foco todo dos veículos é pro online. E no caso dos jornais, eles deixam 2 ou 3 editores, às vezes um editor por editoria, o cara pega o que está no site, vê o que é a coisa mais importante e coloca na página. Só isso. Corta, faz uma adaptação aqui, outra ali. Se tem alguma coisa quente, troca no segundo clichê. E é isso. Cada jornal tem o seu esquema. A Folha é assim também. Foca no online. E a concorrência é desleal. Assim, porque os próprios jornais não souberam achar o seu caminho. E não faltaram tentativas. No Diário mesmo, quando o Diário o J. Ávila comprou, pouco antes de eu sair, eles tinham essa ideia. O jornal que a gente está fazendo amanhã já está velho hoje à tarde. Então a gente tem que fazer algo diferente. Não sem deixar de dar a notícia do hard news, mas para tentar atrair o leitor para uma coisa nova. E a gente tentava fazer isso, mas nunca se descobriu a fórmula certa. Aí eu não tenho uma opinião formada sobre o motivo real. Se o público, já naquela época, 2000, começo da primeira década desse século, ele já estava já migrando direto para o digital, então ele preferia ver notícia no computador, os celulares não estavam tão desenvolvidos assim, ou porque o que a gente estava propondo não era aquilo que iria atrair atenção, porque era papel, não era revista, a revista atrai mais, ou embora fosse mais barato, as pautas eram umas pautas que para você fazer aquelas pautas que eles queriam, você demandaria uma semana, e você não pode ter uma semana. O jornal é todo dia. Sim. Então, às vezes, você não conseguia ter um banco de matérias para sustentar. Então, no final, você acabava entrando no hard news. E aí, por isso que hoje, o cara não vai ler comprar o jornal. Né? O cara assina o jornal. Se assinar, ele assina online. Então, eu acho que sabe por que não acaba? Porque existe um negócio chamado edital. Edital? Os editais. As empresas são obrigadas a publicar os balanços. Ah, tá. Toda empresa. Então você tem que publicar no jornal de grande circulação. Então, isso daí é que sustenta os jornais. São caríssimos. Né? E também porque eles fazem, hoje criaram um produto chamado conteúdo de marca, branded content. Então você vende esses produtos, às vezes as empresas, as agências de comunicação negociam, contratam jornalistas para, inclusive... Na verdade, assim, você faz assim, você leva o que você quer, o que o teu cliente quer colocar no jornal. Aí uma equipe do jornal, que só trabalha para isso, ele faz essa matéria baseada no teu briefing, ele manda para o cliente, para a assessoria no caso, a gente manda para o cliente muda uma coisa ou outra, a gente devolve, aí é publicado. Isso também tem um custo alto, porque para o cliente é interessante, se ele quiser investir nisso, porque vai ser exatamente o que ele quer. Do jeito que ele quer, o espaço que ele quer, a foto que ele quer. Que aí é como se fosse um caderno às vezes um caderno. Tipo um carro novo, uma coisa assim. Às vezes um filme novo, sei lá, um hotel. Então você monta uma matéria de turismo daquela região e aí fala do hotel. Tem N possibilidades disso. Isso é uma outra coisa que mantém os jornais.
Então, eu acho que o jornal não morre de vez. Pelo menos eu acho agora, né? Por causa dessa questão. Mas lá fora, o senhor que é mais experiente, que cobriu. Lá fora parece que eles entenderam melhor essa passagem, né? Ou não? Ou que nem aqui? Não, tem uma crise também. Tem uma crise também. Talvez não tão grave quanto aqui. Mas os jornais diminuíram a circulação no mundo todo. Mas o lance, até a pandemia, ele ainda aguentava, né? Porque eu via, ele era muito barato, as pessoas ainda compravam em papel. Eu vi as pessoas no trem, no metrô, mas parece que foi a pandemia que ferrou o lance. Eles aproveitaram a pandemia para parar. Porque em papel o lance conseguiu uma circulação grande, né? Naquele começo, só no começo. No começo, acho que até a Copa da Alemanha, acho que ainda vendia bem. Depois começou a decair também. Por conta disso aí, da mudança de hábitos, né? O pessoal deixa de querer consumir notícia em papel. Passa por online. Então lá fora também tem isso. Tem esse movimento, jornais sendo ou incorporados por outros maiores, ou até acabando. Mas, por exemplo, quando você vê um jornal como o New York Times, ele acaba com essa editoria de esportes e ele assim, o conteúdo do New York Times passa a ser de um site chamado The Athletic, que basicamente é o que o New York Times fazia, só que faziam no online e eles aproveitavam, pegam e põem no papel também. E também no site. O material desse The Athletic entra no site do New York Times. Uma das revistas mais famosas, mais badaladas do mundo, a Sports Illustrated, a versão em papel acabou. Não sei nem se tem online. Aquela da Argentina também acabou há pouco tempo, o gráfico, né? Que seria mais ou menos como a Placar aqui, exato, né? Só que é bem mais antigo. Bem mais tradicional, tinha mais tradição. Anos 40, século XIX, sei lá. Era o sonho da Placar, era isso, de ser uma revista como é o gráfico. Então, e essa não existe mais. E o argentino, ele tem uma cultura de leitura muito maior que a nossa. Isso é verdade. Muito maior que a nossa. Eles consomem muito mais, leem muito mais, independentemente da crise econômica. Sim. Mas você vê, mesmo lá, os problemas de crises econômicas, crises financeiras, afetaram de um jeito que a revista fechou. É terrível isso. E dentro do meio esportivo, existia algum concorrente da Placar naquela época? Acho que a Manchete Esportiva, o senhor lembra de algum? A Gazeta Esportiva não era concorrente, era outro público na época lá. Na época, jornal. A Manchete Esportiva, ela saiu um tempo, depois parou. Quando a gente estava lá, ela estava ensaiando voltar. Mas acho que também a Bloco estava mal das pernas, então não tinha concorrência. Basicamente não tinha. No caso do esporte não tinha. A Gazeta, quando o senhor trabalhou lá, nos anos 90, foi que o senhor trabalhou lá? Final dos anos 80 também. Eu saí da Placar e fui pra Gazeta. A Gazeta já estava em crise ou ela estava bem assim? Não, estava em crise. Estava em crise também. Estava em crise porque os salários lá atrasavam sempre. A gente fez uma greve no meio da Olimpíada de Seul. Você tem uma ideia? Não sabia disso. Porque os salários não pagavam, parou a redação durante um dia. Foi o editor-chefe e outro cara lá que foram fechar um jornal com... Era o Vital Batalha que estava quando o senhor estava? Não. Vital depois. Vital depois. Porque eu lembro de pegar nos anos 90, a Gazeta já era um jornal complicado assim, né? Tipo, mas na época do Vital ainda tinha mais grana. Tinha mais dinheiro. Tava mais fortalecida, né? Mas já estava em crise, né? Porque eu entrei estava em crise. Mas a Gazeta seria mais ou menos o que era? O lance um pouco com outro foco? A Gazeta foi o lance. Né? Antes. Sim. Não, nos anos 50. A Gazeta tinha um prestígio, assim, absurdo. A Gazeta, sim, também. Eles viajavam pelo interior, também abria porta. Sim. Era um negócio... A2, A3, intermediária. Sim, era em todas as modalidades e tal. Mas isso foi até os anos 60, anos 70. Aí depois, nos anos 80, o senhor falou já estava... Aí já começou a decadência. Quais jornalistas esportivos o senhor mais gostava, admirava quando começou e hoje quais que o senhor também gosta, não gosta? Não, como leitor, né, eu lia muito a Placar, então eu gostava muito do Zé Maria da Aquino. Eu gostava dos textos do Maranhão, Carlos Maranhão. Sim. Mas no jornal eu adorava os textos do Castilho de Andrade. Castilho de Andrade, olha porque que cobria outros esportes.
Sei. E também João Pedro Nunes, também no Estadão. João Pedro Nunes, tá. Eram caras que eu admirava. Depois, mais pra frente, eu também acompanhei, gostava também dos textos do Odir Cunha. Ah, do Odir Cunha, sim. Eram esses os assim, alguns, né? Porque depois você vai conhecendo, aí você vai ampliando, né? Mas o Odir prejudicou um pouco, ele é muito santista, talvez, não sei naquela época ele estava mais calmo. Às vezes acho que talvez prejudicou um pouco ele agora, não sei. O Odir, ele foi assessor de imprensa do Oscar. Ele escreveu o livro do Oscar. Sim, ele é autor de vários livros. Depois, quando o Oscar foi para a Secretaria de Esportes aqui de São Paulo, ele foi assessor. E ele era assim, daqueles que meio que ligavam para reclamar de alguma coisa e tal, assessor chato. E uma vez eu lembro que eu fiz uma matéria que ele estava falando, o Oscar vai ser o maior cestinha da história do basquete mundial. E eu consegui uns dados que mostravam que não era aquilo. Porque o cestinha, na verdade, naquela época era o Kareem Abdul-Jabbar, que hoje já teve o recorde quebrado pelo LeBron James. Mas o Oscar, nem você computando os pontos de jogos do Exército, ele jogou também, você tinha a seleção do Exército também, o Pelé. Sim, o Pelé. Nem computando isso, ele alcançaria, porque o Kareem, você tinha que ele só estava comparando, ele comparava com o Kareem, mas ele não comparava o playoff. Aí realmente na temporada regular, o Oscar estava com mais pontos que o Kareem. Só que no playoff, o Kareem arrebentava. Então, ele tinha muito mais pontos que o Oscar. E o Oscar não chegaria. Aí a gente fez essa matéria, ele ligou, não me xingando, porque ele me conhecia, tá? Me respeitava, mas reclamando, essa matéria tá errada. Eu falei, Gil, eu tô com se quiser eu te mando aqui o fax aqui da NBA e tal. Não tem, você comparou uma coisa que não é tal. Reclamou, mas, né? E depois que ele enveredou para essa linha de historiador, querer recontar a história do futebol, né? Agora ele fez ele fez vários livros, né, do Santos. Ele foi o autor. Ele foi conselheiro do Santos, inclusive. Ele foi o autor do estudo que fez o Ricardo Teixeira reconhecer Taça Brasil. O Robertão, né? O dossiê, né? O dossiê. Ele foi o responsável por isso. Sim. E a gente, assim, se você pode olhar isso de duas formas. O Robertão, ele realmente tem algo ligado ao que foi o Campeonato Brasileiro Nacional de 71. Sim. Taça Brasil não era. Taça Brasil seria mais ou menos a Copa do Brasil, mas era bem menor também, né? Mais ou menos, menor em algumas fases, era grande também, tinha umas fases anteriores. Acho que dava vaga para Libertadores, né? O que ele se apegava era isso, porque a Taça Brasil dava vaga para Libertadores e porque alguns jornais não tinham padrão, escreviam Bahia campeão brasileiro. 59, colocavam isso. E não é. Sim, campeão da Taça Brasil, só que agora é campeão brasileiro. Sim, mas também o próprio brasileiro teve vários nomes. Foi Taça Brasil, foi Copa União. Copa do Brasil. Campeonato Nacional, no começo, ali nos anos 70, que tinha até aquela coisa da ditadura, o time vai mal, o time do Nacional. A ditadura tinha essa coisa. Da Arena vai mal, mais um time do Nacional. E onde vai bem também, né? E onde vai bem também, exatamente. Da época do Heleno Nunes. Mas o campeonato, eu entendo. Mas enfim, eu sou palmeirense. Os palmeirenses gostam do Odir e os santistas também. Os torcedores de outros clubes, às vezes, acham que ele exagerou um pouco nisso. Eu vou muito no que o Celso Zelt defende. Eu penso igual ao Celso. O Robertão pode ser considerado campeonato brasileiro. Sim. Tem a ver. Mas a Taça Brasil é um pouco estranho. Isso aí é forçar a barra demais. Aí é canetada, mundial... brasileiro por fax, todas essas tirações de sarro que os caras fazem, aí eu não concordo. E muita gente também não concorda comigo. O Odir... Quem não é palmeirense e santista não concorda. O Odir... Bem, o senhor, eu não tenho nada contra ele, eu tenho livros dele, eu gosto dele, eu gosto do texto dele, ele escreve bem. Mas o senhor sabe que ele foi muito próximo do Marcelo Teixeira, né? E isso também custou, assim... como que eu vou dizer? Isso está assessorado à figura dele, né? Tem gente que questiona ele por isso, enfim. Que aí o Odir, assim, mas nada contra ele também, é uma opção dele também, imagina. De ser jornalista, né? Aí você deixa de ser jornalista. Por mais que você exerça algo parecido, você não é mais jornalista, porque você passa a atuar com um lado, sabe? Enfim, aí... até conselheiro. Foi conselheiro, enfim. Não dá pra... Ele virou outra coisa, né?
Respeito muito ele, tem uma história fantástica. A história dele, quando ele era... Ele trabalhou na Rádio Globo, né? Trabalhou com os Osmar Santos, trabalhou no Jornal Globo, ele era correspondente da sucursal do Globo aqui em São Paulo. Então eu divido o Odir até essa época, depois foi pro JT e depois o outro Odir que seguiu outro caminho, né? Mas enfim. É o caminho dele que ele seguiu. Lógico. Também é uma pessoa já tem um trabalho longo. O senhor deve falar isso pra ele pessoalmente. Faz muito tempo que eu não vejo. O senhor faz muito tempo que eu não vejo, Odir. Inclusive ele marcou o lançamento do livro do Zito, depois ele desmarcou, enfim, não sei. Faz muito tempo que eu não vejo. Hoje em dia, tem algum jornalista esportivo hoje que o senhor admira? Ou de outras modalidades, ou do próprio futebol que o senhor... O PVC também, quase da idade do senhor. Eu trabalhei no PVC também, trabalhei no Lance. Eu acho que assim, hoje a gente vive uma época em que não se valoriza mais a reportagem. Eu sou de uma outra época, que o repórter tinha protagonismo. Hoje, o protagonismo está nos conteúdos digitais que o cara produz, seja os seus próprios canais, seja em veículos de TV, rádio não, mais TV. E assim, se valoriza muito mais a opinião do que a informação. Ou o cara que dá informação, o cara que dá opinião também dá informação. Há uma mistura nisso. E eu acho que isso contribui um pouco para o que a gente chama essa doença chamada clubismo, que os torcedores, qualquer coisa eles acham que, você é clubista, não sei o quê, não vou confiar nesse jornalista. O cara prefere o que sai no canal oficial do clube do que o... Ou no como fala isso? Tem um influencer do clube, né? Cada clube tem, né? Tem o Barolo do São Paulo, tem, não sei... Os influencers, para mim, então, eu quero a morte, né? Então, hoje se confunde muito isso. Então, por exemplo, os veículos impressos, os repórteres perderam o protagonismo. Total. Até porque não dá mais para fazer esse tipo de máquina. O senhor foi lá na casa do Pita, o senhor pode lembrar... Porque hoje em dia, ter assessoria é tudo... que nem o Abel ontem, o outro técnico aí, é tudo essas, como fala, coletiva. E é uma pergunta só, e às vezes nem todos conseguem fazer uma pergunta. Então hoje eu não sou, assim, eu sou amigo de muita gente, então eu não vou dizer, tem um cara que eu admiro. Mas tem alguns caras que quando você vê o trabalho, você fala, esse cara é bom. Marcos Uchoa, quando estava na Globo, tinha o Marcos. Sim. Quem mais? Deixa eu ver. Na ESPN eu gostava muito do Roberto Salim. As matérias do Salim. Pecado que tiraram ele. A Gabriela Moreira, quando estava no esporte. Gabriela Moreira. Então, você admira essas pessoas porque eles fazem trabalhos de reportagem. E isso aparece mais na TV. Né? Do que... agora, por exemplo, existem pessoas mais de texto que eu admiro, porque eu conheço o trabalho, eu sei que o cara é bom. Por exemplo, o Guilherme Costa do Globoesporte.com, que é um computador ambulante sobre esportes olímpicos. O cara sabe tudo. O cara realmente é um fenômeno. O outro cara que trabalha lá na Globo, que eu também acho fera, o Marcel Merguizo também, é produtor, mas escreve também. Né? E tem outros inúmeros. Por quê? Porque eu não vou nem falar, porque é tudo amigo meu, né? Então não é nem questão de admirar. Mas uma coisa que eu tenho uma certeza é que não se valoriza mais a reportagem. E aí o repórter perde a credibilidade. E aí quando sai uma coisa muito fora da curva, como foi o trabalho do Adriano Wilson no UOL sobre os grampos do Robinho, esse negócio destaca. Aquele foi um trabalho espetacular que aquele menino fez. E ele já tinha feito outras boas matérias. Né? Ele fez uma matéria, acho que contou a história da origem da Mancha Verde. Era um podcast também sobre meninos e porcos. Então, quando o cara faz um negócio desse que se destaca, aí você fala, esse cara é bom.
Esse cara é bom, esse cara escreve bem, olha, puta matéria e tal. E essa coisa dos ex-atletas comentando, também acho que já, às vezes exagera um pouco, né? Antigamente tinha um ou outro, hoje em dia tudo é ex-atleta, né? Não sei. Eu acho que é um exagero. Mas, assim, o ex-atleta, ele agrega. Quando ele é bem trabalhado, quando você prepara ele bem, né? Mas quando você substitui um jornalista por só ter 2 ex-jogadores, aí complica. E às vezes eles põem um cara que só tá lá pela fama que ele adquiriu no tempo de atleta. Então, não é legal. O senhor saiu da Placar, o senhor lembra por quê? Foi corte. Foi corte deles? Ah, foi eles? Foi corte. Mas o senhor não quis sair? Não. O senhor foi de repente ou o senhor já estava preparado? Não, o senhor lembra foi mais de ou repente, menos? foi de repente. O senhor lembra mais ou menos do contexto? Não. Ou eles falaram, foi... Também era uma... Acho que isso influenciava muito, era uma inflação muito grande naquela época, né? Eles precisavam dar uma reduzida e entre X pessoas eu fui o escolhido. Eu fui a bola da vez. Mas meses depois, outros que estavam comigo também saíram. E aí logo o senhor foi pro Gazeta Esportivo, o senhor foi mandando eu fiquei um tempo freelando e no final de 87 eu peguei uma cobertura de férias na Gazeta. Aí eu fui contratado e fiquei até final de 88, quando eu saí, eu teve uma proposta de uma revista que era específica, a revista Saque, que no início era de vôlei, depois virou todos os esportes. Aí eu fui pra lá pra ser subeditor. E o que você lembra com mais carinho dessa época da Placar? O companheirismo, assim, aqueles fechamentos malucos, e a gente tinha uma relação muito boa com os diagramadores, era tudo maluco. Então era uma situação maluco de fazer piada, começar a cantar, dançar no meio da redação, coisa de... Tinha essa coisa de beber na redação? Não tinha. Mas se fumava. Se fumava. Mas fumava também. Se fumava em todo lugar. Se fumava em qualquer lugar. Beber não. Beber não. Isso aí era proibido. Quer dizer, talvez alguém tenha bebido lá, mas eu não sei. Na época do senhor, não. Não, eu não posso dizer que não teve. Sim. Vai que naqueles domingos lá alguém pediu uma latinha de cerveja lá. Mas o que eu lembro dessas camaradagem, parceria, eu lembro uma coisa que me marcou muito. Tinha um rapaz que era italiano, ele cuidava da parte de futebol internacional. Esqueci o nome dele, cara. Ele mandava matérias lá, porque na época o bom dos brasileiros era ir pra Itália, né? Mas ele estava aqui, ele trabalhava aqui. O Gerardo? Esqueci o sobrenome dele. Aí. O Gerardo. Ele estava coordenando a edição que a gente ia fazer especial da Copa, edição especial da Copa de 86. E naquele tempo, para fechar, também você dependia de Telex, que vinha as convocações. Então eu lembro que ele me pediu para ajudar, que ele estava ferrado, ele não ia dar conta. Então ele me pediu ajuda para mim, e acho que o Bira ficou também. E a gente ficou ajudando, digitando ficha de seleção e tal. Às vezes fazendo uns textinhos, a gente ajudou nessa... É Lantufo, não é? Gerardo Lantufo. Lantufo. Mas acho que ele é italiano, ele escrevia de lá. Não, mas ele morava aqui. Ele morava aqui. Ele trabalhava numa agência, por sinal, vendia passagem para a Itália, né? Turismo italiano. Só. Mas ele trabalhava na Placar. Por ser italiano, ele tinha facilidade, ele conseguia umas entrevistas com os caras lá. Não era muito valorizado aqui. Eu achava que ele podia ser mais valorizado. Hoje ele teria muito mais espaço, com certeza. E marcou por causa disso. Você, vamos ajudar, então essa camaradagem, essa coisa de um ajudar o outro, sabe? Isso aqui, uma coisa que me marcou muito, que serviu, foi uma escola para mim, para minha vida toda. Legal. Porque todos os lugares onde a gente passa, a gente tenta trazer o que a gente aprendeu de melhor. E essa coisa de companheirismo, de você ajudar, o outro tá no sufoco, tô ferrado com essa matéria, deixa que eu passo aqui, isso aí eu aprendi e fui fazendo a vida toda. E eu sempre defendi isso, até nos momentos em que eu era chefe, entre aspas.
Então, isso era a coisa que eu guardo mais. O senhor não fez cobertura de Copa do Mundo, né? Fiz aqui na Copa 2014 pelo IG. Pelo IG. Mas fiz aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E pela Placar, o senhor queria ter feito alguma cobertura? Queria, não aconteceu, né? Não deu tempo, mas queria, com certeza. Como que você vê essas coisas das bets hoje no futebol, cara? Tá cada vez mais, ou... É assim, eu não gosto do jogo, né? Até já joguei, pra conhecer como é que é e tal. Mas é um negócio que eu acho que é o caminho pro cara se destruir, né? Se o cara não se controlar, o cara se destrói. Então, partindo desse pressuposto, não acho legal. Agora, quando você olha o negócio em si, não é um fenômeno do Brasil, é do mundo todo. Sim. É do mundo dessas casas de apostas. Sim. Todos os países, todos os clubes. Sim. Todo país tem um clube que é patrocinado por uma casa de apostas. Ele começou lá e veio pra cá. É que aqui entrou de uma maneira que agora... Porque os clubes não têm outro tipo de empresa que vá patrocinar. Entendeu? Então, virou a tábua de salvação. Eu não gosto. Meu filho, por exemplo, ele, quando São Paulo ia fechar, ele ficou, vai fechar com essa casa de aposta, isso é sacanagem. Eu falei, mas é isso, o time fecha. Não tem patrocínio. Né? Você não pode viver de... Porque eles patrocinam, até o Juventus lá da Moca tava numa época... O Juventus tá com casa de aposta também? Tava também, sei lá. Clubes de Série B, de Série, sei lá. Então... Clubes, grandes clubes, o Flamengo, sei lá. Então, e olha que o Flamengo tem outros patrocínios fortes. Acho que tá com o Lubrax ainda, né? O Flamengo. Não, eu não sei de cabeça. Eu não sei, mas ele tem um patrocínio grande. Sim, tem um patrocínio grande. Lógico. E o Palmeiras tem a Crefisa. Sim. Embora talvez saia, né? Ano que vem, não sabe se vai sair ou não. Mas enfim, as casas de apostas são um mal necessário, eu diria. Tem mais alguma coisa da cobertura da Placar, dessa época que a gente não falou, que o senhor queria, não sei... Nossa, falando tanta coisa. Não sei. Eu acho que a gente fez Porque acho que talvez tenha outras matérias, mas de cabeça assim... Não, eu acho que a gente abordou... Que foi capa é do Pita e de Botão, né? Acho que são as duas. Eu acho que a apresentação do Campeonato Brasileiro de 86... De 86? Acho que foi essa que você me mandou até. Foi capa também. É que você tá com o Marcelo, né? O Marcelo tá de barba, inclusive. O Marcelo tá de barba. E o Marcelo já era um cara, assim, nessa coisa de curiosidades, já era essa pessoa. Sim, aí? Era já a pegada dele. As matérias, as pautas dele eram nessa pegada. Sempre foi isso daí, meu. Que aí depois ele fez o Guia dos Curiosos, aí fez os outros, tudo ele começou... Aí virou milionário. Virou milionário. Esse ganhou dinheiro. Com esse guia aí, ganhou dinheiro. Fora do jornalismo, né? Mas era a pegada dele. Já era o que ele queria seguir. Mas o senhor já percebia? Não, lógico, não dá pra perceber isso lá. Porque ele tem mais ou menos a idade do senhor, Sim. Não sei. Acho que a gente bate a idade. A gente percebia que as pautas, ele pegava sempre um viés diferente, de curiosidade. Depois, quando ele lançou, não me surpreendi. Sim. Era aquilo mesmo. E pra gente encerrar, seu Laguna, o que o senhor acha que fica pra posteridade dessa passagem sua pela Placar? Não sei. Assim, eu estou completando esse ano 40 anos de carreira, né? 84, 40 anos. Eu já conto o período que eu trabalhava na Rádio Gazeta, que eu fazia matéria, cobri pré-olímpico de basquete, fui cobrir 9 de julho, então já estava trabalhando. Né? Então, completo esse ano 40 anos de carreira. A Placar, ela foi que deu a base para eu seguir a minha carreira, porque através da Placar eu conheci muita gente, colegas que depois abriram portas para mim em outros veículos. Por exemplo, o Nelson Gucci, por me conhecer da Placar, foi quem me indicou para a revista Saque. O João Carlos Rodrigues, quando eu estava sem emprego, ele me chamou para fazer um freela na revista Afinal. Tinha uma revista chamada Revista Afinal. E então é isso. Eu conheci hoje que são meus amigos, Denise Miraz, o próprio Castilho, outros tantos jornalistas
por causa da Placar. Aham. Então, a Placar foi a base de tudo. É lógico, eu acho que eu desenvolvi meu trabalho muito melhor quando eu fui para jornal. Sim. Aí você realmente é a grande escola para o jornalista, ainda acho que é o jornal, pelo menos na minha época, né? Então eu acho que eu desenvolvi, cresci realmente como jornalista de jornal, mas eu tinha a base da Placar, que você se preocupa com ter um texto um pouco mais cuidadoso, isso até prejudica um pouco a agilidade, né? Em caso de fechamento rápido. Você tinha mais tempo para apurar do que um jornal, né? Imagina. E também melhorar o texto, afinar o texto, sabe? Evitar repetições de palavras. Às vezes você usa um jargão feio. Enfim, o texto de revista te dá o aprimoramento que você não pega na faculdade. O jornal, você pega a vivência e o crescimento como um todo de um profissional de jornalismo. Então, acho que foi isso. A Placar abriu as portas. Eu sou eternamente grato a esse período que eu passei lá. Muita gente lembra de mim por causa da Placar, por incrível que pareça. E sem ela, talvez meu caminho talvez teria sido mais difícil. Eu acho isso. Então eu posso me sentir um cara realizado, porque eu trabalhei no lugar que eu queria. Eu digo criança, eu falava, eu quero trabalhar na Placar. Eu trabalhei na Placar e fazendo o que eu gostava. Né? E isso aí abriu as portas para mim, o jornalismo esportivo. Então só tenho boas lembranças. Certo.